Bom dia, queridos internautas, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Vamos iniciar o segundo programa sobre Sérgio Buarque de Holanda, esse grande brasileiro que atreveu-se a pensar o Brasil, que atreveu-se a começar essa linha histórica de pensadores que refletiram sobre o Brasil. E hoje, o segundo programa, nós vamos falar um pouquinho desse livro aqui, ó. Vamos começar a estudar a sua obra e talvez o seu livro mais importante, Raízes do Brasil. Zé, o que você fala para nós dessa obra? Jomar, nós já falamos no encontro passado, mas vamos manter essa referência. É um livro publicado originalmente em 1936. Portanto, não é um livro que acabou de ser lançado. É um livro que 90 anos, quase 100. Quase 100. O centenário vai ser comemorado daqui a 11 anos, né? Uhum. E é um marco na literatura sociológica histórica brasileira. Ou seja, é uma referência, uma das obras clássicas produzidas no Brasil sobre os brasileiros, sobre o Brasil. Essa obra, que não é uma obra grande, né? Essa edição que eu tenho, 220 páginas. Existem outras obras, por exemplo, Cultura Brasileira, tem mais de 1000 páginas. Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, tem quase 500 páginas. Essa é uma obra menor, 200 e poucas páginas, de uma leitura agradabilíssima. Aliás, esses pensadores brasileiros, talvez porque estejam falando de uma coisa onde a gente, de uma realidade onde a gente vive, eles têm uma escrita fantástica. Então é um livro uma linguagem muito atraente, muito interessante. Nessa obra, ele está pensando numa perspectiva histórica e sociológica, mas talvez também antropológica, isso que ele chama de as raízes culturais, tá vendo? Raízes. Ele não está pensando a cultura brasileira, ele está tentando pensar as raízes. Uhum. Os Sempre fundamentos. lembrar, raiz. É o fundamento. É claro que é uma metáfora que ele está utilizando, né? A árvore tem raiz, tem caule, tem folhas. A gente vê as folhas, a gente vê o que aparece. Raiz é o subterrâneo, né? Mas sem o que não existe. O tronco, não existem os galhos, não existem as folhas. Então ele está tentando pensar nesse livro as raízes culturais e estruturais que moldaram, que sustentam. As bases, se for um prédio, as bases que dão sustentação a esse prédio. Ele vai falar, de modo antecipando a tese geral dele, que existem 3 raízes principais. O Brasil é um país, uma nação fundada, estruturada, e essa estrutura foi feita lentamente em 3 longos séculos. A independência do Brasil é de 1822, então todo o período colonial essas raízes se estabeleceram, para não dizer que ao longo do Império também elas continuaram. 3 raízes principais, segundo ele, sustentam o Brasil. 3 raízes estão ali na base da cultura brasileira. Catolicismo. O Brasil foi colonizado por um país católico. Eu concordo. Então, a colonização ela aconteceu simultaneamente à cristianização do Brasil. O colonizador veio junto com o catequizador,
Jesuíta. Então, colonizar e catequizar. Então, primeira raiz, catolicismo. Segundo, vida rural. Vida rural. E terceiro, família patriarcal. Isso é uma característica do Brasil. Não há outros países, isso é completamente diferente, por exemplo, da colonização espanhola, que não foi rural. A sede da cultura não era rural. Então, o Brasil vem da roça, isso é que ele está querendo dizer, rural, católico e de família patriarcal. Essas são as 3 raízes fundamentais. Dessas raízes derivam outras raízes. Uma delas seria o que ele chama de patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? Isso é que é decorrente do latifúndio. Ou seja, o Brasil, além de ter uma raiz rural, é uma raiz latifundiária, ou seja, a grande propriedade de terra. E claro que tudo isso vai refletir na política. Isso aqui é o patrimonialismo, ou seja, a forte presença das oligarquias rurais na política brasileira. E uma dificuldade relacionada a esse patrimonialismo de diferenciar o público e o privado. O brasileiro, por esse patrimonialismo, mas não só por outras heranças também, ele tem uma dificuldade de lidar com a coisa pública. É como se a vida fosse na esfera privada. O brasileiro vai à esfera pública pensando no interesse privado. A outra raiz que deriva dessa, nós vamos fazer um programa específico sobre isso, é o comportamento do homem cordial. O que é o homem cordial? O que é essa cordialidade, que é uma característica brasileira? Esse homem cordial ele é marcado por uma série de traços emocionais. É uma ética de fundo emotivo, e uma ética intimista. O que seria isso? É um homem, o brasileiro, segundo ele, o brasileiro cordial, é um homem que guia suas ações, que se orienta mais pelo afeto e mais pelos traços pessoais do que por normas impessoais, do que por regras, do que pelo contrato. E isso é uma característica particular do Brasil em relação a outras culturas ocidentais, que vai resultar no personalismo e no culto à personalidade, a pessoa acima da regra, a pessoa acima da sociedade. A cordialidade, Jomar, que aparentemente é uma virtude, ser um homem cordial, isso é bom, isso é uma virtude, embora possa parecer uma virtude, na verdade, para Sérgio Buarque de Holanda, ele é um crítico dessa cordialidade, porque essa cordialidade, para ele, vai se constituir num obstáculo, é um dos obstáculos à construção de uma sociedade moderna, baseada na lei e na imparcialidade das instituições. Ou seja, a pessoa, né? Mais importante a pessoa. Você valoriza mais aquele que... A pessoa aqui no Brasil... Que é seu parente, por exemplo, do que uma pessoa estranha, que não é seu parente, né? Isso. É interessante. Mas uma pergunta, nessas raízes aí, ele não trata, eu acredito que outros autores vão tratar, da questão étnica do povo negro, do povo índio e do povo português, né? Ele vai estar querendo dizer, ele não trata da questão da negritude. O Gilberto Freire vai se ocupar disso e vai dizer que a principal herança brasileira é a miscigenação. Isso. Então ele não trata disso. Ele não trata dessa tese. Ele está dizendo o principal... Mas do íbero, do povo espanhol, português, né? Da região ibérica. Segundo ele, o fato de termos sido... Isso até, Jomar, pode ser criticado nele. A
aqueles que se dedicam às questões da negritude no Brasil pode dizer que ele se omitiu. Ele se omitiu, né, em relação a isso. Mas ele não tem que falar de tudo também. Ele está enfatizando, o peso maior que ele está enfatizando é do fato de termos sido colonizados por portugueses. Isso vai deixar uma... Por quê? Porque português é diferente. Porque o português já tinha essas características. Nós vamos tratar disso agorinha, na linguagem do mineiro, né? Que vai resultar, João, porque esse homem cordial, veja bem, a gente podia traduzir como um homem jeitoso. Jeitoso. Dá um jeitinho, será? É o jeitinho brasileiro. É o jeitinho. Isso é extremamente autoritário. Você dá um jeitinho. Porque quando você dá um jeitinho, você está burlando a regra. Para beneficiar o seu amigo. O português já era jeitoso? Já assim? Já tinha. Isso que a tese dele é essa. Tá vendo? Então, o homem cordial é um homem jeitoso. Ele não usa essa expressão, mas a gente pode traduzir de onde emerge o jeitinho brasileiro, que ele, não tem dúvida, é um grande obstáculo à modernização e à democracia. O Brasil, João Mar, tem culturalmente uma enorme dificuldade de lidar com a democracia. Essa história de golpe, isso tem raízes na cultura brasileira. E uma das raízes está nesse homem jeitoso, que é uma herança portuguesa, que é a primeira coisa que o Sérgio Buarque vai tratar no livro dele. O livro é um conjunto de capítulos, né, que, na verdade, cada capítulo é um ensaio sobre o Brasil. E o primeiro capítulo se chama exatamente Fronteiras da Europa. E nesse capítulo é que ele vai tratar disso. Ele começa dizendo o seguinte, vamos deixar claro, fomos colonizados por um país ibérico. Ou seja, nós não fomos colonizados pela Inglaterra, ou pela França, ou pela Holanda. Essa é a nossa primeira constatação. E, portanto, é o primeiro ponto de partida. O Brasil foi colonizado por um país ibérico. E aí ele vai atrás. Qual era... Porque, veja bem, é como se essa fosse a nossa primeira matriz cultural, essa nossa primeira herança. Vale a pena, João Mar, ler um trecho desse capítulo para ilustrar isso. Esse capítulo de Raízes do Brasil, que se chama Fronteiras da Europa. Ele começa dizendo o seguinte: a tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, Portugal é pequenininho, a Ibéria era pequena, mas a tentativa de implantar aquela cultura existente em Portugal num extenso território, dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e o mais rico em termos de consequências culturais. Essa origem, tentativa de implantar a cultura brasileira nesse território. Depois ele diz mais o seguinte: é significativa, em primeiro lugar, a circunstância de termos recebido a herança através de uma nação ibérica. Espanha e Portugal, que constituíam a Ibéria, assim como a Rússia e os países balcânicos, e em certo sentido também a Inglaterra, era um dos territórios ponte. Grave essa expressão, territórios ponte. O que é um território ponte? É um território pelo qual a Europa faz ponte com outros continentes. Então era um lugar de passagem, pelos quais a Europa se comunicava com os outros mundos.
tanto a Inglaterra quanto a Ibéria. Assim, eles constituem uma zona fronteiriça, tá vendo? É como se fosse uma cultura de fronteira, de transição, menos carregadas, em alguns casos, desse europeísmo. A Europa é como se ela fosse, por essas características geográficas, menos ibérica. Surgiu assim como da tentativa de sermos colonizados por um país ibérico, que era um território ponte, portanto, com uma miscigenação cultural. Surgiu assim um tipo de sociedade que se desenvolveria, em alguns sentidos, quase à margem das congêneres europeias. Ele está falando da Ibéria e de Portugal. E sem delas decorrer qualquer incitamento que já não trouxesse um germe. Quais fundamentos em que assentam de preferência as formas de vida nessa região indecisa? Está vendo? Território ponte. Agora ele está chamando de região indecisa. Indecisa. Um pouco meio sem identidade. Entre a Europa e a África. Portugal estava ali. Entre a Europa e a África. Que se estende dos Pirineus a Gibraltar. Como explicar muitas daquelas formas sem recorrer a indicações mais ou menos vagas e que jamais nos conduziram a uma estrita objetividade? Então ele vai dizer o seguinte, essa é a nossa matriz, esse é o nosso colonizador. Quais as características, colocando em outras palavras, da cultura ibérica, particularmente a portuguesa? Número 1. Estou falando número 1, né? Que tem uma sequência. Não. Né? Primeiro, tradicional personalismo. Esse personalismo que existe na cultura brasileira. A pessoa acima da lei. A carteirada. Isso já tinha uma origem portuguesa. Esse tradicional personalismo. Frouxidão das instituições sociais. Está vendo? Para o indivíduo ser forte, para a pessoa ser forte. A instituição tem que ser fraca. A lei, a regra. Lembrei de uma coisa, que o primeiro muro contratado para ser feito em Salvador já teve corrupção. Já não foi completada a primeira obra pública que Portugal contratou. Você sabe dessa história? Sei não. Depois você dá uma olhada, mas a primeira obra pública contratada pelos portugueses para Salvador, lá que era a capital do Brasil na época, já teve corrupção, o cara já foi preso e tá tal. Vendo? Você falou em corrupção, a gente nunca ia esquecer. O brasileiro tem mania de achar que o político é corrupto. Eu não. Mas a sociedade brasileira é uma sociedade corrupta. A carteirada que você falou é no privado. O jeitinho é uma forma fugir de fila, né? De corrupção. Tá vendo? Essa frouxidão já era uma característica portuguesa. A regra foi inventada para ser burlada e não para ser cumprida. E terceira raiz seria a falta de coesão social. Então ele vai dizer o seguinte: herdamos de Portugal um culto à personalidade, uma frouxidão das instituições e uma falta de coesão social. A essas características ele acrescenta algumas outras, que são derivadas. Uma delas, a ausência do princípio de hierarquia, ou seja, a dificuldade de lidar com hierarquia. Numa linguagem mais moderna, Gilmar, para quem é da administração de empresas, dificuldade de lidar com aquela coisa que o Henri Fayol criou, que é o organograma. Organograma, que estabelece a hierarquia. Ou então a dificuldade de lidar com aquilo que Taylor criou, a gerência científica. Essa ausência do princípio de hierarquia, que se expressa, por exemplo, na intimidade que o brasileiro tem com quase tudo. Por exemplo, com os santos. Lembra que o Brasil é católico?
do ponto de vista da sua origem. Você conversa com o santo e pede favor. E você traz Cristo para a vida privada. Você pendura ele na parede da sua casa. Você tem um quadro. Você vai fazer uma tatuagem dele no seu corpo, ou você vai colocar uma cruz. Tá vendo? Você traz a Cristo e Deus para a intimidade com Deus. Deus é brasileiro, você sabia? Deus é brasileiro, ou seja, você traz para a intimidade, você traz para a sua casa, você traz para o coração. Tá vendo? O brasileiro tem uma dificuldade de lidar com o organograma, com o cronograma. Jomar, a falta de pontualidade do brasileiro é terrível. E é tida como uma virtude. Tá vendo? Isso é uma característica que... eu só não concordo que é tido como uma virtude, mas tudo bem. É comum. É comum. Não é... A gente não consegue vencer. Quando você é pontual, você é criticado. Ninguém é criticado, ninguém é condenado por chegar atrasado. No Brasil. No Brasil. A outra coisa que ele vai dizer dessa herança, a exaltação do prestígio pessoal. Ou seja, o privilégio, a pessoa que está acima da norma, acima da regra, o que você falou da carteirada. O Brasil seguramente é o país que mais se dá carteirada no mundo. A mania de fidalguia, essa eu não entendi, não. Fidalgo, filhos d'algo. Você tem pedigree, digamos assim, fidalguia. Lá em Portugal, ele está tentando identificar as raízes. Em Portugal, todos somos fidalgos, todos temos uma determinada descendência e a minha descendência fixa algo do meu prestígio, do meu tratamento diferenciado. Você sabe com quem que você está falando? Exatamente. O Roberto da Mata vai enfatizar o estudo desse ritual. Nós vamos tratar disso lá na frente, o ano que vem. A outra característica, a repulsa do trabalho regular. Isso existe? Em Portugal. A repulsa do trabalho regular e atividades utilitárias. Você pode traduzir como uma repulsa à técnica. No Brasil, Jomar... Estudo ele está falando de Portugal, eu achei que ele já estava falando do Brasil. Por que a gente é assim? Porque você tem herança. Então ele está falando que essa raiz é portuguesa. É portuguesa. O Brasil, Jomar, tem, lamentavelmente, um preconceito contra a técnica. Sobrou nada para os índios, nada para os negros, é tudo de Portugal, os nossos defeitos. Que vai ser, né, se você pegar esses três elementos, o elemento negro, o elemento indígena e o elemento branco, o elemento indígena é o mais fraco na nossa cultura, é o que menos deixou marcas. O elemento indígena, isso vai ser Gilberto Freire que vai falar. O elemento indígena virou nome, bem-te-vi, nome da fauna, nome da flora. Mas na culinária, por exemplo, a herança negra está mais forte. A herança negra Embora a moqueca, isso é Sérgio Buarque, isso é outro pensador. Gilberto, a moqueca seja de origem indígena. Claro que a negritude, e aí a miscigenação, colocou o tempero nisso. Mas, pelo menos, essa questão nosso tomar banho todo dia é do índio. É o do índio. Essa é boa. Mas o preconceito contra a técnica, não há nada de virtude nisso. A escola brasileira, Jomar, ela se recusou a trazer para dentro de si a técnica, ensinar técnica, fazer educação técnica. Essa é nova para mim. A escola brasileira. No Brasil, se você quiser aprender técnica, você tem que estudar numa rede separada. Você tem que ir para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Se você quiser aprender a trabalhar, você tem que ir para o Sistema S. Se você quiser aprender cultura e ciência, artes, literatura, você vai para a escola. Tá vendo? A escola brasileira se recusou a trazer para dentro de si. Assim como o Brasil se recusou, no século XX, a criar uma universidade do trabalho. Porque se você criasse uma universidade do trabalho, você colocaria o trabalho no patamar da ciência, da literatura, das artes. Então, não trouxe. E isso é uma herança, segundo Sérgio Buarque,
de Portugal, essa recusa às atividades utilitárias, a falta de organização. O princípio ibérico, ele não abre mão de si, benefício do grupo, eu acima do grupo. E um paradoxo, segundo ele, a renúncia à personalidade por meio à cega obediência. Isso é uma característica, ou seja, a vontade de mandar anda junto com a disposição para obedecer. Na linguagem do Paulo Freire, seria uma disposição do oprimido de se identificar com o opressor. O Roberto da Mata falou isso. Nós vamos tratar disso lá na frente. Quando ele fala da empregada doméstica que assume a identidade da patroa para estabelecer uma relação de superioridade com a outra empregada doméstica. E, por fim, a conclusão dele, João Mário, é de que esses traços, todos que a gente está mencionando aqui, considerados defeitos do nosso tempo, a falta de pontualidade, o jeitinho, a carteirada, segundo ele, isso existe desde a nossa origem, desde a nossa colonização, e que, portanto, segundo ele, não tem sentido nenhum a gente fazer uma nostalgia a um passado hipoteticamente mais ordenado. Não era. Essa é a nossa raiz, essa é a nossa matriz. Nós somos colonizados por Portugal, que tinha essas características. Muito interessantes essas informações, e a gente percebe aí já, infelizmente, né, por essas características, uma certa identidade do povo brasileiro. Eu não sabia que era tudo de Portugal, que Portugal já havia isso aí. São informações importantes e ele parece começar a criar essa noção de identidade. E é bom a gente nos conhecer para também poder atuar, né, na melhoria de alguma dessas coisas aí, com pontualidade, né, que eu sempre tento defender o máximo possível. A gente não concorda porque desorganiza tudo. E, infelizmente, né, estamos dando horário. Precisamos finalizar esse programa, mas continuaremos a estudar, né? Continuaremos a ver, estudar Sérgio Buarque de Holanda, e queríamos, nesse final, pedir para compartilhar o nosso projeto, Prosas Sociológicas, curtir, que isso é muito importante. O algoritmo, a partir disso, vai ser encaminhado para as outras pessoas também. E se você gostou muito, compartilha também com seus amigos, né? Porque o nosso crescimento é orgânico, é a partir das pessoas. A gente sabe que não é um assunto de massa, porque a gente está aprofundando, né, no conhecimento da sociedade brasileira, da sociedade em geral, e agora caminhando para o entendimento da sociedade brasileira. E semana que vem estamos de volta, Zé?